Juntos no Enem. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, eu, a professor especialista Célio Silva, com a matéria de língua inglesa. Continuando com ensinamentos, né, com as estratégias de leitura, para que você, no ato da sua prova de língua inglesa, né, nesse ano, né, de Enem, você possa ter o objetivo que se espera, né? Acertar todas as questões, né, que estão propostas ali. A gente viu na aula anterior uma das estratégias, que é o skimming, né? Depois você procura aí e assista essa aula, certo? A aula de hoje trata sobre o scanning, né? O nome pode ser um pouco familiar. Por quê? Escanear, né? Assim como essa imagem mostra aqui, e assim também como a própria máquina, né, de escaneamento, né, o scan, né, o que ela faz, né? Você coloca uma imagem, um texto ali lá na máquina, né? Então ela tem uma ferramenta específica, né, um laser, que ela vai lendo detalhadamente, né, cada palavra, né, cada informação ali daquela imagem ou daquele texto. Então o scanning como estratégia, no caso, vai ser de uma forma mais específica. O que diz aqui? Ó? Temos scanning, como a palavra sugere. A técnica de scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Como aqui está informando nesse conceito, informações objetivas, certo? Então, a gente vai complementar, né, a técnica anterior, né, o skimming, né, que é observar palavras, imagens, coisas que lhe chamam a atenção, e agora junto com essa técnica, né, com essa estratégia do scanning, certo? Então vamos lá. E quais informações objetivas seriam essas? Como, vou repetir, aqui já diz o que? É uma informação mais objetiva, certo? Quando você está ali de cara com a prova, você não vê certas informações. Por quê? Porque aquela informação não está lhe chamando a atenção, não lhe salta aos olhos, né? Alguma palavrinha, alguma expressão, certo? Que você só vai ficar atento a essa informação objetiva através do scanning. Temos aqui, ó, quais informações objetivas seriam essas? Temos um determinado significado. No enunciado, você tem lá alguma informação sobre o significado de uma palavra, e nas opções de resposta você tem sinônimos, né, para que você possa marcar aquela opção que mais se adequa àquele significado daquela palavra que está sendo objetivada naquele enunciado, né, que está sendo perguntada naquele enunciado, certo? Temos uma palavra-chave, né, como muitos já sabem, palavra-chave é aquela palavra mais importante, aquela palavra que dá uma ideia central do texto. Temos uma informação em particular e etc. Ou seja, dependendo do que está sendo pedido, né, aí você faz o scan, você vai para o texto e procura aquela informação específica, certo? Vamos lá. Então, olha, podemos dar início ao scanning através dos enunciados? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é o seguinte, como eu já falei na aula anterior, a gente vai, aos poucos, a gente vai aprofundando, né, essas técnicas, essas estratégias e as informações. Você só pode fazer o scanning quando você sabe o que você tem que procurar. Então, onde é que você vai saber, como é que você vai saber o que você vai procurar objetivamente, o que você vai procurar mais específico lá no texto, certo? E você vai encontrar essa informação, essa pergunta, né, essa palavra-chave, esse significado, através do enunciado. Então, é por isso que a gente deve começar a fazer o scanning pelo enunciado. Por quê? Você vai ler lá no enunciado, e no enunciado você vai encontrar uma informação específica, e para confirmar aquela informação específica, você vai ler no texto. Como já foi dito antes em aula anterior, agora, através da leitura do enunciado, você vai saber
você vai ter a certeza onde você vai ler o texto, em qual linha você vai ler, em qual parágrafo você vai ler, e você vai até ter a certeza de sim ou não se você vai ler o texto todo, né? Na maioria das vezes você nem precisa ler o texto todo. Você vai exatamente fazer esse jogo, né, de leitura. Lê o enunciado, procura lá no texto, né? Muitas vezes o que está no enunciado é algo que já lhe chamou também a atenção, né, no texto. Repetindo uma coisa que eu também já falei, você vê no texto uma palavra em destaque, né, em negrito, uma palavra com uma fonte diferente. Então, como eu falei, se tem isso no texto e isso já lhe chama a atenção, existe a possibilidade de você encontrar alguma informação, né, sobre aquela palavra que está destacada no enunciado. Se você encontra isso no enunciado, então aí sim você vai e faz o scanning, que aí você vai ler de novo aquela palavra, mas só aquela palavra? Não. Aí sim você vai procurar compreender toda a parte, vamos chamar de a parte periférica, né? Aquela palavra em destaque, aquela palavra, né, em uma fonte, né, com uma letra diferente, aí você é o núcleo, né, a parte principal, e você vai ler o que está antes e o que está depois. Você vai ler aquelas linhas, aquele parágrafo onde está aquilo, né, aquele trecho, aquela palavra, aquela sentença, para que você possa compreender, certo? Então, o scanning é isso, tá bom? Então, podemos dar início através dos enunciados? Sim. Por quê? Porque é nele que você vai encontrar o que você vai procurar, o que você vai escanear e procurar especificamente no texto. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer aqui. Aqui então a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar as duas estratégias, né? A gente vai fazer o skimming, né? Para quem não lembra, o skimming é você vai analisar a imagem e você vai procurar coisas que lhe chamam a atenção, né? Às vezes você não tem a imagem, você só tem um texto, né? Mas mesmo assim você pode fazer o skimming. Aqui temos a imagem, certo? De um casal. E se você observar bem, o casal, a mulher está conversando com ele. E pelo olhar dos dois, é algo normal ali que eles possam estar conversando. Mas pela expressão, certo, do rapaz que está com ela, você vê que a informação que ela está passando para ele, certo, é uma informação sobre ela, certo, ou sobre alguma situação que eles estão vivendo, certo, e que não é uma informação agradável aos dois, certo? Ou agradável só a ela, ou aos dois. Possivelmente são aos dois. Por quê? Porque o semblante dele com o dela não é um semblante de felicidade, né? Então, o que será que ela falou para ele? O que será que ela disse a ele que fez com que ele tivesse esse semblante? Então, o que lhe vem à cabeça? Alguma coisa sobre o relacionamento deles? Sim ou não? Aí vem a parte de você analisar o texto. O texto aqui diz o que ela está dizendo o seguinte, que eu vou traduzir depois. Ó. Ela diz o seguinte: My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. O texto é só isso, certo? O texto é só isso, certo? Mas aí a gente vai para as questões, que aí sim nós vamos fazer o uso do scanning, né? Da técnica scanning, né? Temos aqui a imagem, certo? Enem de 2021, certo? Temos o enunciado, é só isso aqui, ó. A presença de, aí tem, abre aspas, at odds with, na fala da personagem do cartoon, revela, certo? Então, no enunciado, a gente já está vendo qual é o scanning que você vai fazer. Você vai procurar essa expressão, né? O at odds with. Professor, o que eu vou responder se eu não sei o que isso significa? Aí você vai e faz o uso, né, da outra estratégia, né? Você já fez o scanning. Você já encontrou esse at odds with no texto, né? Que está na segunda linha do que ela falou, né? Já no início da segunda linha. E como eu falei antes, tá? Aí você vai e pega, como o texto aqui, ele é curto, né? Ele é só 2 linhas, então se faz necessário você ler ele completo, né? Ainda bem que ele é curtinho mesmo, né? Acaba sendo rápido, você pode ler ele várias vezes, né? E você tenta extrair dele
alguma informação que tem relação com essa expressão que ele pede aqui, né? O at odds with. Então vamos às opções de resposta e fazer as eliminações. Vamos lá. Letra A. Necessidade de acessar informações confiáveis. Né? Será que pode ser esse? Né? Será que na imagem e só nesse termo teria alguma coisa sobre informação? Né? Não sei. Vamos continuar. Letra B. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Né? Eles estão com cara de que eles têm um tipo de anseio, né? Será que eles estão com cara um para o outro de confiança, né? Letra C, o desejo de dominar novas tecnologias. Bem, na imagem a gente não vê, por enquanto a gente pode manter a letra A e a letra B, né? Que a gente ainda não tem uma certeza ali, né, do que pode ser isso. Mas na C você vê o quê? Desejo de dominar novas tecnologias. O que eu falei na aula anterior e que é sempre bom relembrar é a imagem, ela não está ali de graça, certo? Ela não está ali de graça não, né? Pode ser uma campanha que eles pegaram de algum jornal anterior, pode ser algo que eles trabalharam só para a prova, né? Então a imagem está ali com um objetivo. A opção de resposta da letra C diz o quê? Desejo de dominar novas tecnologias. Então, existe algum elemento tecnológico, né, na imagem, né? Existe algum termo tecnológico no texto. Se você observar o texto, né, fazendo scanning, né, que é a aula de hoje, né, você remete ao quê? Termos tecnológicos, né, hoje em dia, eles não são mais traduzidos, eles são adaptados, certo? Eles pegam, né, desculpa, pessoal, você pega aquele termo, né, tecnológico e torna ele para a nossa língua sem nenhuma tradução, ele é apenas adaptado. Então isso faz lembrar do quê? O que eu falei na aula anterior, o cognato, que é aquela palavra que é parecida com a nossa língua e é exatamente aquilo que ela se parece. No texto você não vê nenhuma palavra cognata, certo? Que tenha relação com tecnologia, né? Algum aparelho, né? Alguma informação, né? Aqueles termos tecnológicos que nós já conhecemos. Então, se não tem, então você elimina a letra C, né? Letra D, desafio de permanecer imparcial. Essa letra D aí também ela está um pouco, né, vaga. Então a gente segura ela também. E a letra E, vontade de ler notícias positivas. Eu, né, particularmente, né, já elimino a letra E porque pelo semblante deles vocês veem que eles não estão felizes, né? Então você vê que possivelmente ela está falando algo que não é de agrado dos dois ou dela, né? Há algo dela que também não está agradando ele. Então você elimina a letra E. Professor, então o que é que eu faço? Então nesse momento é necessário que você tenha atenção agora, que você se volte um pouco mais aos estudos, mais específico a vocabulário, né? Uma informação que agora eu vou falar muitas vezes. Mantenham sempre a atenção no vocabulário de língua inglesa, expressões, né? Termos técnicos da língua inglesa, certo? Porque pode ter certeza, vai ter pelo menos uma questão que vai se referir a alguma expressão da língua inglesa, certo? Algum vocabulário, certo? A gente vai ver aqui outras questões que vocês vão perceber isso. Então, professor, então o que eu faço? Então aqui é necessário que você tenha um conhecimento mais da língua inglesa. Então o que significa at odds with? At odds with significa em desacordo com. Se você está em desacordo com, então você tem duas situações, uma diferente da outra, que elas não estão de acordo, né? Por isso que tem aí a expressão at odds with, né? Em desacordo com. Então, de acordo com isso, o que será que ela está dizendo que ela não está em acordo? O que ela está em desacordo, né? Então, a gente já eliminou a letra C, né? Então, você vai agora para as opções de resposta que tem essa relação com a expressão at odds with, em desacordo com. Temos lá, necessidade de acessar informações confiáveis. A opção A não dá essa ideia de que
duas coisas não estão de acordo, né? Então você elimina a letra A. Temos ainda aqui a letra B, a letra I e a letra D, né? Que nós mantivemos. Temos a letra B, dificuldade de conciliar diferentes anseios. Ou seja, se você tem 2 anseios, você tem 3 anseios, você tem desejos a cumprir, né? Objetivos. Algum ou outro acaba entrando em desacordo com o outro, porque alguma coisa atrapalha o outro, e assim vice-versa. Pode ser a letra B? Segure a letra B. E a letra D é desafio de permanecer imparcial. Aí nós já vemos claramente que a opção correta é a letra B, né? Que é a dificuldade de conciliar diferentes anseios, né? Que aqui quando ela diz aqui, my desire to be well informed, né? O meu desejo de permanecer bem informada, is currently ele é corrente, né? Com ele está em desacordo, né? Que é o que ela diz ali, at odds with my desire to remain sane. Ou seja, o meu desejo de estar bem informada está em desacordo com o meu desejo de me manter sã. Certo? Então, opção correta, letra B. Na próxima questão, nós não temos imagem. E agora, professor? O que é que eu faço? Aí você junta novamente, você tenta fazer o quê? Vamos agora primeiro fazer a primeira estratégia. Skimming, né? Passa o olho pelo texto e veja aquilo que está lhe chamando a atenção. O que está lhe chamando a atenção no texto? Vamos ao que é o texto. Né? Palavras e mais palavras, né? Como todo texto. E o que você vai prestar atenção? O título, né? Que está em destaque. E 5 tópicos, né? Que estão 5 palavrinhas, né? 5 expressões que estão destacadas. Aí você faz a relação de quê? O título já tem um numeral. Lembram que eu falei que antes o que vai lhe chamar a atenção? Palavras destacadas e números. Então, se já tem um número ali, o número 5 é a primeira, né? É a primeira coisa no título, certo? E você vê que no corpo do texto você tem 5 expressões destacadas. Então o que? Esse número 5 está relacionado, ele está conectado com essas 5 expressões, né? Com esses 5 termos, né? Que estão destacados, certo? O que mais que você vai fazer? Procurar palavras que são parecidas com o português, né? Que são os cognatos, certo? E uma coisa que já acrescentando a partir de hoje, que são as palavras que você já conhece. Palavras que você já conhece. Como, por exemplo, no título temos a palavra pets. Estão vendo aí que temos a palavra pets. Então, pet é uma palavra que ela já está adaptada, né, à nossa cultura, né, à nossa língua, que todo mundo já sabe que é o quê? Animal de estimação. Certo? Aquele bichinho que você tem em casa, que você se dedica a cuidar dele. Certo? E nos outros termos que estão destacados, nós também temos palavras que vocês já podem até conhecer. Como, por exemplo, no primeiro termo destacado, temos a palavra allergy. Allergy, que parece com português, né? Então é exatamente isso. É um cognato, que é o quê? Alergia. Certo? Temos o quê? A palavra, no outro termo, o segundo termo, temos magnets, né? Magnets. O que seria esse magnet? É exatamente isso que você está pensando. É um tipo de magneto, algo que tenha algum tipo de conexão, né? Um tipo de magnetismo, né? Algo que atrai, né? Um tipo de atração. E que tipo de atração seria essa? Qual é a relação de magnetismo com alergia e com animais de estimação, né? Isso aí a gente vai analisando e vai tentar tirar o máximo possível de compreensão disso. No próximo termo temos a palavra dogs, né? Que é uma palavra que muita gente já aprende já desde cedo, que é o quê? É um animal, né? É um cachorro. Aí você já relaciona, peraí, cachorro é um pet, né? Todo mundo, né? Todo mundo não sei, né? Mas muita gente tem dogs como pets, correto? Beleza? E o que tem a ver dogs e pets com a alergia, né? Que é o que a gente viu. É algo que dá alergia, tem pessoas que têm alergia, né? É algo que eu posso tratar para minha
alergia ou para pessoas que têm alergia? Não sei, pode ser que sim. E nas outras duas você tem o quê? Temos good for mind and soul, temos a palavra good nos dois, né? Nos dois últimos termos. Temos a palavra good, que muita gente já conhece como bom, certo? Bom, certo? Então, já nessa listinha aí, você já sabe que o texto fala algo sobre 5 coisas, e 5 coisas o quê? Pelas duas informações dos dois últimos termos destacados, você já vê que são coisas boas, né? Algo bom para alergia, algo bom, né, que atrai um tipo de magnetismo, mas seria algo ligado à física? Com certeza não, né? Mas um tipo de magnetismo energético ali, né? Bom para a saúde, algo é bom para a sociedade, é bom para as pessoas que têm algum tipo de pet, né? Algum tipo de animal de estimação, certo? Então vamos lá. Temos aqui o texto, né? Agora vamos para a estratégia scanning, né? Ou esse escaneamento. A mesma questão, né? Temos aqui do Enem de 2019. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação, tá vendo? Olha, no enunciado você já está confirmando, né, as suas deduções. Então vamos lá, repetindo. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. Então preste atenção que essas palavras que estão selecionadas no enunciado, elas não estão destacadas no texto, certo? Elas não estão destacadas no texto. Então o que você tem que fazer? Você volta no texto, procura essas palavras e faz o que eu disse. Aí você vai ler aonde essa palavra está, né? Em que parágrafo ela está. Quais são as palavras que estão ditas antes, as que estão ditas depois, né? Se elas todas estão próximas, né? Se elas estão em parágrafos diferentes, né? Isso é importante. Então, vamos às opções de resposta. Ó, a letra A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asmas. A gente pode manter essa? Sim, a gente pode manter por enquanto, né? Porque a gente viu que um dos tópicos em destaque falava sobre alergia, né? A gente viu que no enunciado também já tem informação do quê? Que a influência de pets, né? Animais de estimação, ajudam no bem-estar, né? Então você começa a juntar essas informações, né? Então a gente mantém a letra A. Letra B, convencer sobre os benefícios de adoção de animais de estimação para a saúde. A gente segura também esse daí, certo? Letra C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação em relações amorosas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Por enquanto a gente também segura isso daí. Letra D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos, né? Até agora a gente está vendo que todas as opções de resposta, elas trazem benefícios, né? Ou seja, por mais que você até esse momento você não tenha claramente qual seria a opção correta, você, através das opções também de resposta, você já está confirmando que o texto fala sobre coisas positivas sobre ter um animal de estimação, certo? E por último, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação, certo? Aí, então, nesse caso, nessa questão aqui, é necessário que você volte ao texto, tenha mais atenção, certo? A essas palavras que estão sendo ditas, que são quais? Que são research, que é pesquisa, a growing number of research, ou seja, um número crescente de pesquisas, né? E por último, several studies, ou seja, são muitos estudos, certo? Aí, juntando essas informações do enunciado com as opções de resposta, você pode chegar à opção correta, que aqui é a letra B, certo? Por quê? Ó, a gente volta de novo, certo? Ao enunciado. Que no enunciado você vai ter a confirmação de quê? Por que é a letra B? Que é o que, ó? Ao discutir
sobre a influência de animais, ou seja, quando você discute algo, você vai defender uma ideia, você vai defender a sua opinião, ou você vai defender algo que está sendo ali no momento proposto. Então, aí diz aqui, né? A influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora a fim de fortalecer seus argumentos. Quando você cria um argumento, quando você tem um argumento, o que você quer? Você quer convencer a outra pessoa, né? Por mais que a outra pessoa, né, respeite a sua opinião ou ela não concorde com sua opinião, mas quando você usa argumentos em uma discussão, certo? Você quer convencer. Então, a partir daí, você já tem a confirmação que é a resposta B. É convencer, ela usa esses argumentos para convencer sobre os benefícios de adoção de animais de estimação para a saúde. Que pode ser a saúde do coração, pode ser a saúde sobre relações amorosas, a saúde sobre com pessoas, né, de mais idade, certo? Então são esses pequenos detalhes que você deve prestar atenção, tá bom? Então vamos lá, continuando. Na próxima questão, essa questão aqui, ó, também do Enem de 2019, você também pode fazer agora de forma pouco até mais fácil, né, essas duas técnicas, né? Fica fácil isso aqui porque o texto ele é curtinho também, né? E temos muito mais imagens para a gente analisar. Então vamos lá. Na imagem você tem aqui uma sala de aula. Então a sala de aula você já pensa no quê? Comportamento de aluno, vida de aluno, a vida do professor em sala de aula, né? Uma série de coisas que fazem com que você pode compreender, né, ou tirar as suas conclusões, né, só na imagem. Outra, o olhar deles, certo? Um olhar de dois garotos, né? A imagem mostra que são os garotos do fundo, né? A gente tem, né, ainda existe de vez em quando alguns livros, né, algumas revistas, né, escolares falam, os alunos que sentam lá no fundo, né, são aqueles alunos mais problemáticos, né? Então isso que eu estou falando aqui, eu estou falando isso por quê? Porque é a imagem que a gente tem do quê? Os alunos que sentam no fundo são os alunos mais difíceis, né? Mais difíceis de quê? De você manter a atenção. Então a imagem aqui mostra que eles estão no fundo da sala. Então tem uma relação com isso? Possivelmente sim. E outra, os dois mostram, você vê que a imagem mostra uma relação com o livro, certo? Com o livro, certo? Os dois estão segurando o livro, certo? Um está olhando diretamente para o livro e o outro está segurando o livro e falando com esse outro que está olhando para o livro. Então daí você já conclui. O texto, por mais curto que ele seja, ele está se referindo a algo sobre o livro, certo? E o que ele está falando ali? Ele está dizendo o seguinte, né? Ele faz aquele sonzinho, né? Aquele sonzinho, né? Chamando alguém, né? Ele está fazendo esse som porque ele, com certeza, ele está falando baixo, certo? E ele não quer chamar a atenção da professora para que ele não leve uma bronca, né? Aí ele pergunta, how do you turn this thing on? Que pergunta foi essa que ele fez? Vamos lá. Vamos ao enunciado. Ó, Enem de 2019, enunciado, também curtinho. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Então, mais uma vez, no enunciado, você já se volta a olhar, né, para aquela expressão, para aquele termo específico dentro lá daquele texto, né? Poderia ser um texto maior, né? Poderia ser um diálogo entre eles fora da escola ou fora da sala de aula, que também tivesse essa relação com o livro, certo? E as opções de resposta são, ó, letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí você vai, junto com essa informação do A, né, você vai analisar de novo a imagem. Se for isso e ele está com o material por engano, observe que os dois estão com o livro, eles são iguais. Os livros eles são iguais, são? Então a possibilidade de um estar com o material por engano é nula, né? Então a gente elimina a letra A, certo? Letra B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno.
Bem, quando você duvida de alguém, a sua expressão facial, ela é diferente dessa que você está vendo aqui, né? Ela é diferente dessa aqui. Então a gente já elimina essa também, porque o garoto que está falando, ele não está com nenhum semblante de dúvida, certo? E ele está perguntando, né? Então a dúvida é dele, né? Ele não está duvidando do outro. Então ele é que tem uma dúvida, algum tipo de pergunta, certo? Então elimina a letra B. Letra C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Se você perceber, analisar, essa opção C, ela tem uma semelhança, ela tem uma certa ligação, semelhança, uma certa conexão com a opção A, né? Ele desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Eu acredito que não, porque, repito, o mesmo argumento. Os dois livros apresentados, eles são iguais, se você prestar atenção. Então, qual é a chance, né? Eu sei que isso é possível, mas qual é a chance dos dois terem levado o livro errado, né? Então a gente elimina a letra C. Letra D, entender como desligar a postura do aluno, né? De acordo com a imagem também, a gente vê que eles não estão tendo... Será que eles não estão tendo uma postura correta de aluno? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque aí eu vou e volto àquela informação que eu disse. Aquelas informações mentais, né, as imagens mentais, né, que lhe vem à cabeça sobre a imagem, né? Você vê dois alunos no fundo da sala. O que se pensa? Os alunos que sentam no fundo da sala são alunos que não têm interesse, que não estudam, que não prestam atenção. Então, a postura dele pode ser uma postura como desligada? Vamos dizer que sim, né? Então, a gente mantém a letra D. E por último, desconhecer como usar um livro impresso, certo? Professor, então pode ser a letra D, pode ser a letra E, certo? Então vamos ver o que ele está realmente dizendo com a expressão turn this thing on. Traduzindo, turn this thing on é ligar essa coisa. Então no mundo de hoje, aí eu vou acrescentar outra informação. As questões de inglês ou de língua espanhola, né, na prova do Enem, muitas delas elas têm uma relação com o cotidiano, né, com a vida que a gente leva, com coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então elas têm essa ligação com o mundo, né, com o seu conhecimento de mundo. Então, se você se ligou, você já percebeu o quê? Que ele está perguntando o quê? Ei, como é que eu ligo essa coisa aqui, né? Isso faz o quê? Uma conexão com o quê? Com o mundo tecnológico de hoje, certo? Que as crianças de hoje elas estão tão conectadas, elas já nascem nesse mundo tecnológico, né? Mídias, né? Internet, né? Produtos eletrônicos, que com o passar do tempo, se elas não forem inseridas, introduzidas no mundo, vamos chamar de o mundo analógico, né? Que é o mundo lá, né? Usar a mão mesmo, escrever, abrir um livro, né? Existe a possibilidade disso aqui acontecer. O garoto recebeu um livro impresso e ele não saber como usar. Por quê? Porque ele está acostumado a usar aparelhos telefônicos, né, tablets, etc., né, para estudar, né? Então, usando essas informações, qual é a opção correta? A opção correta, então, é aqui a letra E. Desconhecer como usar um livro impresso, né? Eu acredito que se dessem um celular ou um tablet para ele não faria essa pergunta, certo? Então, repetindo, o escaneamento é isso, a pergunta ela vai jogar você só para aquele ponto específico, né? Então, quando você entende só aquele ponto específico, você já vai direto para a resposta correta, tá bom? Então, próxima, mais um outro que não tem imagem. Nesse aqui a gente vai mais uma vez fazer o quê? Primeira estratégia, o skimming, né? Olhar o texto como um todo, né, e ver aquilo que nos chama a atenção primeiro. Temos aqui o próprio título, né? O título sempre vai estar em destaque, é algo que você tem que prestar atenção, certo? E outra, números. Você vê uma série de números aqui, certo? Na segunda linha, você vê 4.300 pessoas, né? Na quinta linha, você tem 16 e 20, né? A segunda linha do segundo parágrafo, temos o número 51, certo? Que não é uma boa ideia, tá? E na última linha, temos ali o número 2000, certo? Então,
esse texto tem uma relação com quantidade, com números, certo? Então, o que será que o texto está falando? Então, a partir daí, você faz o quê? Você tenta fazer essa relação com os números e os seus periféricos, né? E essas informações periféricas, né? Temos aqui, ó, 4.300 people. People, muita gente já conhece que é o quê? Pessoas, né? Ou seja, 4.300 pessoas, né? Na linha de cima, você vê, já de início, o texto fala o quê? San Francisco, ou seja, São Francisco. Então, se você é um aluno atento às suas aulas de geografia, então você vai logo lembrar. É uma informação sobre 4.300 pessoas na cidade de São Francisco, né? Lá nos Estados Unidos, né? E assim você vai vendo, certo? Vamos ao enunciado para a gente ver o que está sendo pedido aqui, ó. Do Enem de 2018 diz o seguinte: a relação dos vocábulos, ou seja, a conexão de um com o outro. Quais são esses vocábulos? Shower, bus e homeless. No texto refere-se a, ou seja, qual é a relação disso com o texto? Então, muita gente já sabe que bus é o quê? Bus é ônibus, né? Essa é mais uma outra palavra que faz parte muito do dia a dia, né? Dos jovens, né? De pessoas que têm alguma relação ainda com a língua em inglês, né? Através de videogames, né? Da mídia e assim vai. Então vamos lá, as opções são: empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, né? Aí você pensa assim, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Será que é isso? Não sei, né? A opção ali, ela fala sobre ônibus, não fala? Fala, né? Tem ônibus, né? Tem as outras duas palavras, shower e homeless. O que elas significam, né? Será que tem alguma relação com morador de rua, né? Será que tem a ver com emprego? Não sei. Vamos seguir adiante. Letra B. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Olha, a letra B não fala sobre ônibus, né? Mas mantém a informação sobre morador de rua, certo? Então o texto possivelmente fala algo sobre morador de rua. Letra C. Comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade. Essa aqui a gente já está vendo que é improvável, né? Comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade, né? Então a gente já elimina essa daí. Letra D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Eu acredito que eu também acredito que vocês também estão de acordo comigo que essa letra D também é inimaginável estar correta. Porque exigir que os ônibus municipais tenham banheiros, um transporte que você vai usar ali apenas, né, para se locomover de um ponto a outro ali, pequeno ali dentro lá da sua cidade, não é necessário, né? Então elimina também a letra D. E a letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Essa é uma boa, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, para a gente chegar a essa conclusão, qual é o significado dessas três palavras? Shower, chuveiro, bus, ônibus e homeless, sem teto. Então, das três opções que sobraram, letra A, B e E, qual dessas seria a mais adequada? Seria empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Não, né, gente? Né? Então, sobrou a letra B e a letra E. Letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ou a letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Então a gente vê que a mais, né, adequada aqui é a letra B, né? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, certo? Chuveiro no ônibus para os sem teto, ou seja, apenas aquele momento ali que o ônibus vai passar pela cidade ali, parando para os sem tetos poderem, né, se banharem, né, tomar banho. Ok? Opção B. E temos aqui, ó, ainda do Enem de 2017, né, é a nossa última de hoje, temos aqui, ó, analisem novamente a imagem. Temos um chão, um parafuso e um tipo de óleo derramado, né? Temos aqui alguma possível palavra parecida com português? Ou palavra que você já conheça? Possivelmente. Por quê? Na primeira linha temos car, né? Que é carro, certo? Temos mais alguma outra? Não.
Então, só baseado nessa imagem e no texto, como é que a gente pode fazer o scanning, o escaneamento desse aqui? Ó, o enunciado diz o seguinte: nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais. Lembrando que eu disse o quê? Um recurso verbal é o quê? É o que está escrito, tudo que é escrito é um recurso verbal. E tudo que é falado também é um recurso verbal. E também diz recursos não verbais. O que é um recurso não verbal? É a imagem, é um som, tudo aquilo que lhe transmite um tipo de informação ou comunicação, que não seja falado ou escrito, é um recurso não verbal. Certo? Então, nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem, né? Para dar informação. Ao associar, ou seja, ao juntar, né, a informação, os termos any place e regret, a imagem do texto, perceba que nesse enunciado e em outros que nós já vimos, ele faz essa ideia, junte a imagem com o texto. Né? A imagem não está ali de graça, então analisa a imagem com a informação do texto. Então, ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, antes da gente ir para as opções de resposta, uma coisa que eu já falei antes, eu vou falar de novo. E é assunto já da próxima aula. Um assunto que as provas de inglês do Enem e de espanhol tem, e muitas outras disciplinas, são gêneros textuais, né? Diferentes tipos de texto. A gente já viu aqui campanha, cartoon, esse aqui é um texto publicitário, ou seja, quando você entende qual é a função de cada gênero textual desse, cada tipo de texto desse, a compreensão do texto, a compreensão, né, daquilo que se pede é mais fácil ainda, certo? Então isso aí é uma coisa que a gente vai ver depois e analisar através disso, o gênero textual, tá bom? Então, ó, juntando a imagem com o texto, quais são as opções de resposta? Temos a preservação do meio ambiente. Pode ser que sim, né? Porque se tem óleo relacionado, a gente sempre pensa o que? É o óleo derramado por navios cargueiros lá na Bahia de não sei o que, né? No oceano. Pode ser que sim, certo? Segura aí. Letra B. Manutenção do motor. Pode ser isso? Pode. Por quê? Porque tem um parafuso aqui. O parafuso é uma peça de uma máquina, né? Então você já relaciona isso ao motor, que é uma máquina. Pode ser a letra B? Pode ser. Segura essa também. Letra C. Escolha da empresa certa. Essa aqui está meio vaga, né? Será que sim? Será que não? Vamos seguir. Letra D. Consistência do produto. Né? Até agora, né, se a gente analisar bem, todas elas, né, não confirmam ainda. Nenhuma até agora diz assim, não, essa aqui não é. Por que pode ser consistência do produto? Porque temos um tipo de produto aqui exposto, né? Óleo. Né? E a letra E, conservação do carro. Opa! Aqui a gente já vê o quê? Uma relação da letra B com a letra E. Conservação do carro, manutenção do motor. Motor do carro. Né? A gente tem uma relação com as outras? Não temos. Então o que a gente precisa ver? Mais uma vez agora puxando sardinha para o meu lado. A necessidade de você estar em contato diário, né? O mínimo possível, né? 30 minutos ali diário ali, de estudo da língua inglesa. Vocabulário mesmo, certo? Procure textos simples de inglês de áreas que você gosta. Procure textos dessa área em inglês e tente estudar eles, entender eles, certo? E como o enunciado, né, através do scanning, quer saber qual é a relação das palavras any place e regret com a imagem, então o que elas significam? Any place significa qualquer lugar. E o outro é regret, que significa arrependimento. Então é o seguinte, qual é a relação disso? Então o texto fala, né? Aqui diz o seguinte: take your car just in the place for an oil change. Vamos parar aí. Lembra que eu disse que na primeira linha tínhamos a palavra car, né? Carro. Então você elimina a letra A, que não tem nenhuma relação com motor ou com carro. Mantém a letra B. Pode ser a letra C? Pode ser que sim, né? Por quê? Porque a empresa é um lugar, não é? A empresa que você leva o seu carro é um
um lugar. Então a gente segura a letra C também. Pode ser consistência do produto? Não. Por quê? Porque por mais que tenha um produto aqui exposto, o texto não está se referindo exatamente àquele produto, né? E a letra E é conservação do carro. Pode ser a letra E? Pode. Por quê? Porque tem a palavra carro também, né? E continuando no texto, ó, and you may regret it down the road. Então, o texto por completo é: leve seu carro para qualquer lugar para a troca de óleo e você pode se arrepender disso no final da rua. Então, a opção correta aqui seria o quê? A letra C. Escolha da empresa certa, né? Por mais improvável que pareça ser, mas é. A letra C, escolha da empresa certa. Quando você leva o seu carro, você que dirige, você que tem conhecimento disso, você tem que levar para o lugar certo para que você não tenha problemas depois. Certo, pessoal? Então, antes de nós finalizarmos, lembrando, juntando essas estratégias, né? Skim, né? Uma leitura, né, por cima do texto para aquilo que ele chama atenção, né? Scanning, você vai lá no enunciado e procura depois no texto aquela informação que ele está pedindo, certo? E o que nós vamos ver depois é, agora sim, um estudo mais detalhado, mais específico da língua inglesa, tá bom? E dos gêneros textuais. Então, pessoal, por hoje é só. Agradeço mais uma vez, tenham um bom dia e sucesso! Juntos no Enem.